Olá pessoal, tudo bem com vocês? Com a família de vocês? Espero que sim. Eu vim para a aula de filosofia dessa semana, segunda-feira brava, vamos lá, coragem que dá conta. E eu vou dar continuidade no que está sendo falado no Centro de Mídias e na aula que eu dei semana passada, tá? Então hoje eu vou falar com vocês sobre um texto do Freud, do Sigmund Freud, que foi um psicanalista, um grande psicanalista, o fundador da psicanálise, aliás, né? E viveu em Viena, morreu em 1932, não tem nem 100 anos que ele morreu. E ele tem um texto que chama O Mal-Estar na Civilização. E a gente vai falar hoje sobre como a cultura vocês já sabem que é criação humana, que são os costumes, os hábitos, como que a cultura, às vezes ela nos acalma, mas às vezes ela nos traz angústias, tá? E aí no final vai ter atividade para fazer, e essa atividade vocês vão precisar me mandar. Peraí. Desculpa. E essa atividade vocês vão precisar me mandar, tá? A da semana passada eu avisei que não precisava mandar, mas que essa precisaria, tá bom? Voltei. Então, como eu falei, a atividade da semana passada eu disse que não ia precisar me enviar, mas essa vai precisar enviar, tá bom? Mas eu falo sobre ela no final. Eu vou começar a ler aqui o texto e vou explicando para vocês. Então, como eu falei, é um trecho de um escrito de Freud que chama O Mal-Estar na Civilização, tá? Há 3 fontes que o nosso sofrimento provém. Então, segundo Freud, nós sofremos por causa de 3 coisas. Primeiro, o poder superior da natureza, porque a gente sabe que a natureza é superior a nós. Essa parte, ela vem de encontro, ela concorda com um texto do Blaise Pascal que chama Caniço Pensante, que fala que o ser humano é muito fraco perto da natureza, porque se mudar a temperatura do ambiente, o ser humano já sofre. Se tiver uma gota de água no lugar errado, a gente morre. Tanto é que tem casos de acidentes em hospital, de mortes em hospital, porque colocou ar no lugar errado, ou colocou comida no lugar errado e a pessoa morre. Então, um pouquinho de ar no lugar errado, a pessoa morre. Um vírus que a gente nem enxerga, um vírus que não dá nem para ver, de tão pequenininho, mata pessoas. Então, a gente é muito frágil perto da natureza e Freud concorda com isso. Ele fala que uma das fontes do nosso sofrimento é perceber que nós somos fracos perto da natureza, tá? Segunda, fragilidade de nossos próprios corpos. O nosso corpo é frágil, a gente adoece fácil, a gente não dá conta de fazer tudo o que quer, tem limitações os nossos corpos, tá? E terceira fonte de sofrimento, as regras que procuram ajustar relacionamentos mútuos dos seres humanos na família, no Estado e na sociedade. Então, é dessa terceira fonte de sofrimento que a gente vai falar hoje. Dessas regras. Por quê? Gente, a moral é normativa. A cultura, ela se constrói em cima da moral. A gente já falou sobre moral e ética, vocês já viram. A cultura se constrói em cima da moral. A moral é normativa, significa que a moral funciona por regras. Quais são algumas das regras da nossa sociedade? Não mentir, não roubar, não tratar mal o outro. São regras da nossa sociedade que tentam
trazer a segurança e a paz dentro da sociedade. Mas são regras, são muitas regras que desde pequenininho a gente se encontra com essas regras. Então o bebezinho pequenininho, ele não pode comer Danone a hora que ele quer, ele tem que comer comida com papinha. A gente não pode comer só o que a gente quer, porque a gente vai ficar doente se comer só o que a gente quer. É claro que fritura e sorvete e refrigerante é muito mais gostoso do que a comida tradicional, mas se você não comer a comida tradicional, você vai ficar doente. Então a gente tem muitas regras, sabe? E segundo Freud, obedecer a essas regras um dia não é um problema. Um mês não é um problema, mas você vai obedecendo, obedecendo, obedecendo. Chega uma hora que você não aguenta mais tanta regra em cima de você. Mesmo quando você não acha que é uma regra. Ah, eu como assim porque eu gosto de comer assim. No fundo é uma regra que foi implantada para você desde pequenininho. Então, Freud fala que você vai acumulando, acumulando, acumulando. Chega uma hora que explode. Então, essa explosão é o que ele chama de histeria, que a gente vai falar depois em outro momento, tá? Mas vai acumulando, acumulando, acumulando até que explode, tá? Quanto às duas primeiras fontes, a força da natureza e a fragilidade dos nossos corpos, quanto às duas primeiras fontes, o nosso julgamento não pode hesitar muito. É e é. Acabou. Ele nos força a reconhecer essas fontes de sofrimento e a nos submeter ao inevitável. Não adianta eu pensar que, eu sou mais forte que um vírus da gripe, eu sou mais forte que o vírus da gripe, Não, você vai gripar e pronto. O vírus da gripe não pergunta se você quer ficar resfriado. Ele vai te resfriar e pronto. Então, quanto a essas duas fontes, não tem acordo, tá? Esse reconhecimento de que a natureza é forte e nosso corpo é fraco não possui um efeito paralisador. Pelo contrário, a gente faz alguma coisa. Quando você está gripado, você faz alguma coisa para se curar. Quando você quebra uma perna, você faz alguma coisa para se curar, sabe? Pelo contrário, aponta a direção para a nossa atividade. Se não podemos afastar todo o sofrimento dessas duas fontes aí que eu falei, podemos afastar um pouco dele e mitigar outro tanto. Mas quando a gente fala da terceira fonte, que é a cultura, ela é chamada por Freud de fonte social de sofrimento, tá? A nossa atitude é diferente. Não admitimos de modo algum, não podemos perceber porque os regulamentos estabelecidos por nós mesmos não representam, ao contrário, proteção e benefício para cada um de nós. Então, segundo Freud, a terceira fonte de sofrimento tem essa questão ainda. Além de trazer o sofrimento, a gente não reconhece esse sofrimento. Só que mesmo você não reconhecendo ele conscientemente, eu falei para vocês que ele vai ficando guardadinho, 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 até que chega uma hora e explode, tá? Aí tem uma questão aqui, que no caderno vocês vão pôr o título da aula, que vai estar aqui no card, tá? Vão copiar a questão, vai copiar só a questão e vai responder e vai mandar para mim, tá bom? Pergunta: você concorda com a ideia defendida por Freud de que a cultura não torna os seres humanos felizes? Será que a cultura nos torna infelizes ou não? Qual é a sua opinião? Mas você vai justificar a sua resposta, tá bom? Então é isso, gente. Beijo. Até a próxima aula. Tchau, tchau.